Brasil tem uma nova lei que está dando o que falar quando o assunto é contrato público. A Lei 14.133. Ela chegou prometendo revolucionar a administração pública. Hoje a gente vai desvendar o que isso realmente significa na prática, no dia a dia. E claro, toda grande mudança levanta uma questão central, né? Com regras que se dizem mais modernas, como que a gente garante que o dinheiro público vai ser bem usado? A nova lei pode ser uma ferramenta poderosa, mas o sucesso dela depende totalmente de como ela é aplicada. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o que essa nova lei traz. Depois, vamos focar nos desafios que os pequenos municípios enfrentam, que não são poucos. Em seguida, a gente vai diferenciar dois papéis essenciais, o gestor e o fiscal de contrato. E, por fim, vamos entender o peso da responsabilidade de cada um deles. Vamos começar entendendo a essência da nova lei de licitações. A ideia principal é bem clara: modernizar, trazer mais eficiência e transparência para as compras do governo. Basicamente, aposentar aquelas regras antigas e super burocráticas. O grande objetivo aqui é criar um sistema mais ágil, sabe? Mais eficaz. É sobre deixar para trás os processos lentos e abrir caminho para um modelo que incentive mais competição. Porque no final das contas, mais competição geralmente significa melhores resultados para todo mundo. E se a gente for olhar para as mudanças concretas, o que mudou de fato? Bom, a lei traz o tal do diálogo competitivo, que é uma ferramenta nova para contratações mais complexas, tipo as de tecnologia. Ao mesmo tempo, ela dá adeus a modalidades que já estavam bem ultrapassadas. O pregão eletrônico agora vira a regra do jogo para agilizar tudo. E olha que legal, pela primeira vez, a gente vê um foco de verdade em sustentabilidade e integridade, o que já mostra uma baita mudança de mentalidade. Mas a gente sabe que uma lei moderna no papel pode ser um desafio gigantesco na prática. Vamos ver agora como isso se encaixa na realidade dos pequenos municípios, que são, aliás, a maioria no nosso país. E os obstáculos são muitos, viu? A gente está falando de orçamento apertado, equipes super enxutas que têm que se virar nos 30, falta de capacitação para lidar com as novas regras e uma exigência bem maior de gestão de riscos. É um cenário complicadíssimo para quem tem poucos recursos. Uma pesquisa de Oliveira, de 2023, resume isso muito bem. Os desafios se concentram na falta de capacidade financeira, técnica e de pessoal qualificado. Isso só reforça que a dificuldade não é uma teoria, é uma barreira bem real do dia a dia. Para lidar com essa complexidade toda e garantir que os contratos sejam executados direitinho, a nova lei dá um destaque enorme a duas figuras, o gestor e o fiscal do contrato. Pensa neles como os guardiões do interesse público. E é fundamental a gente entender a diferença entre eles. O gestor tem uma visão macro, mais administrativa, mais estratégica. Ele cuida do contrato como um todo. Já o fiscal não. O fiscal tem uma visão micro. Ele é técnico, está lá no campo, com a mão na massa, verificando se o que foi contratado está sendo entregue com a qualidade certa. Um não vive sem o outro, eles se complementam. Certo, então vamos focar primeiro no gestor. O que exatamente faz parte desse papel de supervisão estratégica dele? Oficialmente, ele é o representante da administração. A principal função dele é garantir que tudo que está no contrato seja cumprido, mas do ponto de vista do gerenciamento, da gestão. Na prática, isso quer dizer o quê? Que o gestor planeja a execução, acompanha o andamento, controla os pagamentos e avalia o desempenho da empresa contratada. Ele é basicamente a mente estratégica por trás do sucesso daquele contrato. Agora sim, vamos para a linha de frente, para a verificação lá no local, que é justamente o papel do fiscal de contrato. A própria definição já entrega tudo. O fiscal acompanha de perto, garantindo que a empresa cumpra o que prometeu. Ele é, literalmente, os olhos da administração lá na execução do serviço ou na entrega do produto. As atividades dele são puramente técnicas. Ele vai verificar a qualidade, emitir pareceres que ajudam o gestor a tomar decisões e, o mais importante, registrar tudo o que acontece, seja um problema ou algo que está dentro do esperado. É um trabalho que exige muita atenção aos detalhes. E por que essa estrutura toda de gestor e fiscal é tão importante? Porque, no fim das contas, o objetivo é um só: garantir o bom uso do nosso dinheiro, do dinheiro público, e entregar o resultado que a população espera. Uma boa fiscalização segue uma rotina bem clara. Começa com um plano, mantém todos os documentos organizadinhos, monitora os prazos, inspeciona a execução e registra absolutamente tudo. É um ciclo que garante controle e transparência, do começo ao fim do contrato. E este slide mostra um exemplo prático de boa governança.
Um sistema de pastas digitais bem organizado não é só para cumprir tabela, não é só burocracia. É a base para ter um controle efetivo e para poder prestar contas depois. E chegamos a um ponto crucial. Esses papéis carregam um peso gigantesco. Uma falha na gestão ou na fiscalização pode levar à responsabilidade administrativa, com punição disciplinar, a responsabilidade civil, tendo que pagar do próprio bolso por prejuízos, e até mesmo a responsabilidade penal, em casos de fraude ou corrupção. É muito sério. Então, a mensagem final é essa. Não adianta só ter uma lei moderna. O sucesso de um contrato público depende diretamente de uma gestão e de uma fiscalização que sejam eficientes e, acima de tudo, responsáveis. Isso nos deixa com uma reflexão, né? A nova lei, com toda a sua complexidade, deve ser vista como um obstáculo, principalmente para os pequenos municípios? Ou será que ela é uma grande oportunidade para a gente fortalecer a boa governança e entregar mais valor para a sociedade? A resposta, provavelmente, está na nossa capacidade de colocar tudo isso em prática.